Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. A Jennifer vai desligar o som do monitor ali. Desligou. Muito obrigado, Jennifer. Eu queria agradecer vocês pelo carinho. Estamos aqui com mais de 1000 pessoas ao vivo. Eu sei disso porque eu estava vendo no monitorzinho da tela. Nesse novo modelo de transmissão, né, esse bloco de reprises que é seguido por um programa ao vivo, as coisas estão ainda entrando no eixo. Eu agradeço muito vocês pelas participações durante esse momento em que eu estou colocando as coisas ainda no lugar. Eu queria pedir quem puder ajudar compartilhando para a gente aumentar o alcance. Hoje, excepcionalmente, eu não liguei ainda os comentários para já colocar os comentários aqui no ar. Muita coisa está mudando aqui. Hoje eu consegui fazer o teste da intervenção ao vivo, mas hoje a noite vai pegar fogo porque o dia pegou fogo, as coisas estão animadoras aí no mundo do Bolsonaro, nessa nova era da política brasileira. Deixa eu agradecer todas as pessoas que estão aqui participando. Deixa eu já colocar os comentários aqui e eu vou confidenciar para vocês que eu atrasei porque depois que eu arrumei todas as coisas técnicas eu fui dar banho na Luísa e perdi a hora. Mas isso faz parte. A Jennifer prometeu que daria tempo. É bom colocar a culpa nos outros. E o legal é que quando a culpa é sua, você coloca ela em quem você quiser. Eu já estou abrindo aqui, pessoal, os comentários. E eu queria só passar para vocês aqui um pouco de informações a respeito desse novo formato. Quem ainda não entendeu, a gente está transmitindo 2 grandes blocos durante o dia, que é o bloco da tarde e o bloco da noite. O bloco da noite começa um pouco antes. Eu estou tentando, parece que eu vou começar lá pelas 9 horas, se eu for reprisar também o Brasil 247 no programa Léo ao Quadrado, que é o programa que eu faço no Brasil 247. Então, se eu for participar, se essa reprise for participar do bloco da noite, provavelmente a transmissão começa às 9, que eu achei bem interessante, porque ela começa praticamente após o programa Boa Noite 247. E o bloco da tarde, ele começa a transmitir lá por volta das 11h30 para dar tempo de reprisar. O que eu faço é tentar colocar para reprisar de uma forma que o programa da tarde aconteça às 2h30 da tarde e o programa da noite aconteça às 10h30 da noite. Então eu tento calcular. Então pode começar às 11h30, pode começar a meio-dia, de acordo com o que tiver para ser reprisado. Eu já tenho condições aqui de colocar ao vivo os comentários que estão rolando. Eu já não consigo mais colocar como eu colocava os primeiros comentários da noite, porque os comentários já estão rolando, mas eu já consigo colocar aqui. Deixa eu colocar só num tamanho mais visível. Lembrando, pessoal, que está chegando aí no Facebook, que essa transmissão ela acontece aqui no YouTube, então vocês estão percebendo essas participações aqui, são participações do YouTube Leonardo Estopa. Para você se inscrever no YouTube Leonardo Estopa, tem a link aí, tem um link na descrição da transmissão do Facebook, seja no canal Leonardo Estopa, seja no Dilma Resistente, ou seja a transmissão que está acontecendo no meu canal pessoal. Eu preciso só colocar aqui o contador, né? Agora sim eu já consigo perceber aqui que já temos aí a Jennifer mudou as coisas aqui, né? Ela deslogou. Agora eu percebo, né, que os comentários já estão aparecendo aqui. Muito obrigado, Bira Júnior. Muito obrigado, Lucas Cauê, Fernando. Então, para Damares, se no passado o rosa era coisa de homem, é por causa da ideologia de gênero, né? A Damares incentivou um protesto aí dos homens começarem a usar rosa. Essa camisa minha seria rosa se ela não fosse menos rosa do que ela é, né? A ideia era ser rosa. Hoje é um dia especial, é um dia das meninas que são contra o sistema vestirem azul e dos homens que são contra o sistema vestirem rosa. Só que eu não tenho roupa rosa, eu acho que não combina comigo, não por questões de machismo, mas porque a gente não achou. Ah, então a Jennifer está explicando que a Jennifer, que é a curadora das minhas roupas, fala que eu tenho sim, só que a gente não achou. Pessoal, muito obrigado pelos compartilhamentos. João Leão, boa noite, Léo, parabéns pelo que você está fazendo para esclarecer o pobre de direita. Luciano Costa fala, Damares é maluca. Vanildo, Leonardo, será que o povo vai acordar? Olha, Vanildo, você fez uma grande pergunta, uma pergunta que eu considero bem interessante.
nessa questão do povo acordar, a gente precisa ter em conta que, de um lado, existe um esforço por parte de grupos como o Brasil 247, como vários comunicadores da esquerda que estão lutando para tentar orientar o povo a respeito do que está acontecendo. Esses grupos trabalham praticamente sem incentivo financeiro, o que significa que é bem difícil conceber a possibilidade da comunicação da esquerda ter o mesmo alcance da comunicação da direita. Então, o ponto de vista que eu tenho é que o que a gente vive hoje no Brasil é sim reversível, mas o que deveria acontecer hoje é o que não aconteceu nos últimos tempos. Uma conscientização por parte dos formadores de opinião que a gente precisa reverter o que está acontecendo. O que acontece é que a característica egoística do ser humano está fazendo todo mundo olhar para o próprio umbigo. Então é mais ou menos assim. Aquele determinado comunicador, ele só é contra o Bolsonaro até o Bolsonaro fechar alguma coisa com ele. E assim, aquela determinada emissora, ela só está contra o Bolsonaro, não é porque ela é contra o Bolsonaro, ela está contra as atitudes do Bolsonaro, porque ela quer que o Bolsonaro esteja do lado dela. Esse tipo de coisa é o que, infelizmente, dificulta a gente de chegar em vários brasileiros. Se a gente pensar como que seria fácil ter evitado tudo que está acontecendo hoje, bastava que os comunicadores, formadores de opinião, os professores a nível médio, a nível universitário, todos tivessem lutado contra o que está acontecendo. Gente, quando a Dilma começou a ser atacada, o funcionalismo público começou a ser atacado. Por incrível que pareça, dentro do funcionalismo público existiam pessoas xingando a Dilma. E o argumento contra a Dilma é exatamente um Estado que gera muito emprego público. Olha, a intenção do liberalismo é deixar o único funcionalismo público que vai sobrar no liberalismo são políticos e juízes. O resto vai ser tudo terceirizado. Será que não é hora, talvez, ainda que um pouco tardia essa atitude, não seria a hora dos professores universitários, dos comunicadores, de todos os funcionários públicos se unirem num grande mutirão de orientação? Porque, olha, não é hora de sonhar com a derrubada do governo Bolsonaro através de protestos, através de qualquer radicalismo. Isso porque, gente, queira nós ou não, ele venceu. Ele está lá. Eleições fraudadas, impulsionamento de WhatsApp, o Lula foi retirado das eleições. Tudo isso é verdade, mas não vai contar tanto. O que conta nesse momento é o povo perceber o que está acontecendo. Se a gente conseguisse explicar para o maior número de pessoas o possível, reverter o grande estrago que foi feito dentro da sociedade brasileira, a gente conseguiria inverter isso. Mas o que acontece é que as pessoas que estão ameaçadas não se sentem prejudicadas até o bicho começar a pegar para o lado delas. E isso é tão verdade que quando a gente percebe que pessoas como os funcionários do Ministério do Trabalho esperaram o Bolsonaro avisar que o Ministério do Trabalho acabaria, para eles abraçarem o Ministério do Trabalho e falarem: olha, votamos em você, Bolsonaro, votamos em você por um mundo melhor. Como assim? O Bolsonaro é, talvez, o político mais honesto, e aguardem que eu vou explicar. Ele é, talvez, o primeiro político da história da humanidade a ter prometido o mal. Ele prometeu o mal e venceu prometendo o mal. Se o Bolsonaro fizer o mal, ninguém pode reclamar dele ter feito mal. Ele foi eleito para fazer o mal, infelizmente. Consuelo César de Oliveira fala: Léo, boa noite. Como levar a informação correta para os adeptos de religiões que não se tem contato? Isso é uma coisa bem complexa, tá, Consuelo? Eu tentei várias estratégias, estratégias do tipo desafiar os evangélicos a lerem o evangelho, eu tentei estratégias do tipo: olha, o seu pastor está te enganando, leia o evangelho que você fique livre desse pastor. Até um dia que uma das pessoas que acompanhavam o meu canal, acompanha ainda o meu canal, entrou em contato comigo e falou: Léo, eu preciso conversar com você, sou pastor da Universal. Aí ele me contou tudo como funciona. Fui pastor da Universal, né? Ele foi pastor por 10 anos. Ele me contou como funciona o processo de conquista desses fiéis, e eu percebi que para conquistar esses fiéis é preciso falar a língua desses fiéis.
Não que eu não faça não venha a dizer nada a respeito desse assunto, eu estou batendo nessa tecla constantemente, mas o que eu estou tentando fazer para trabalhar um processo de reverter o que está acontecendo é divulgar o Canal Verdade, porque o Canal Verdade é de uma pessoa que foi pastor da Universal por 10 anos. O cara foi pastor da Universal. Deixa eu agradecer, pobre alienado de direita, obrigado por estar participando aqui. Eu lembro de você participando hoje mais cedo no Léo ao Quadrado do Brasil 247. Vi uma entrevista do Bolsonaro no SBT. Até falou bem, tenho que admitir, o Bolsonaro é carismático. Se você puder comentar, caso tenha assistido, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer para tentar vencer esse obstáculo nosso é admitir que o Bolsonaro é um puta comunicador. O que fez Hitler chegar ao poder é ele ser um puta comunicador. O que faz pastores como Malafaia, Feliciano, Magno Malta chegarem ao poder é que eles são grandes comunicadores. Então, primeira coisa, tira da sua frente a ideia de que Bolsonaro é somente um imbecil. Não, Bolsonaro ele pode não ser um gênio nas matérias relacionadas à administração pública. Ele pode não saber nada de economia, o Bolsonaro pode não saber nada de relações internacionais, nada de geopolítica. Mas o cara foi eleito várias vezes, o que significa que ele sabe criar um desejo no consumidor. E é o consumidor do político é o eleitor. O Bolsonaro sabe falar aquilo que as pessoas querem ouvir. O detalhe, a minha crítica a respeito do Bolsonaro, inclusive a primeira crítica minha a respeito do Bolsonaro foi exatamente isso. Olha, no momento em que estamos vivendo em crises, aparecem essas pessoas se propondo como sendo a solução. Aí eles desenham monstros e se apresentam como soluções para esses monstros, né? Como solução para esses monstros. O que a gente precisa mostrar à sociedade é que esse cara não é a solução para esse monstro. O detalhe é que no lugar de tentar mostrar para a sociedade que o Bolsonaro não era a solução para os problemas que a gente está vivendo, a esquerda tentou destruir o Bolsonaro. Mas você não vai destruir um ídolo se você não provar que aquele ídolo não é o herói para solucionar o problema. Você pode explicar para uma pessoa que o Neymar não sabe fazer cirurgia de olhos. Quem sabe fazer isso é o Delgado. Você pode explicar isso, você vai conseguir chegar perto de uma pessoa e falar, olha, o Neymar não sabe fazer cirurgia de olhos, o Neymar não sabe pilotar a Fórmula 1. Você vai conseguir falar várias coisas que ele não sabe fazer, mas convencer o cara a deixar de ser fã dele é outra coisa. O nosso erro de comunicação, o erro de comunicação da esquerda, foi que no lugar de tentar explicar para os fãs do Bolsonaro que o Bolsonaro não teria condição de fazer o que ele estava prometendo, a esquerda tentou destruir o Bolsonaro, que tornou-se um ídolo dessas pessoas. E essas pessoas falavam, olha, Bolsonaro pode ser doidão, ele pode xingar, ele pode falar bobeira, mas eu gosto dele. Se as pessoas pensassem, olha, ele fala bobeira, mas ele não vai conseguir fazer isso. Todo mundo ficou gostando do Daciolo. Mas as pessoas não acreditavam que ele conseguiria resolver o problema. Porque no lugar de tentar destruir o Daciolo, como tentaram destruir o Bolsonaro com fascista, nazista, homofóbicos, óbicos e óbicos, o Daciolo foi ridicularizado como uma pessoa que estava propondo coisas impossíveis e que não sabia daquilo que estava falando. E olha, se existisse uma loteria de aposte no que é verdade, eu apostaria tudo no Daciolo e não apostaria absolutamente nada no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um cara que conseguiu chegar à presidência da República sem falar uma verdade, falando só mentiras. E o Bolsonaro e o Daciolo é o cara que conseguiu ser ridicularizado nos debates exatamente porque ele estava falando verdade. Eu convido vocês a pesquisarem sobre nova ordem mundial, sobre o controle que os banqueiros impõem nas pessoas, nas nações, né? Enfim. O Daciolo falou a verdade, foi ridicularizado. O Bolsonaro foi eleito exatamente porque ele falou mentiras. Agora, gente, falar mentira vende demais. Deixa eu aproveitar aqui, antes de entrar nesse assunto, falar mentira vende demais, deixa eu pedir vocês para, por favor, compartilharem para a gente aumentar o alcance. É importante lembrar que essa transmissão, ela não notifica as pessoas agora às 10h30. Essa transmissão gera a notificação
essa em particular às 9 e pouco, me parece que às 9 da noite, porque foi quando começou a transmissão da live. Então, muitas pessoas que têm costume de receber a notificação, talvez não tenham recebido. Então, por favor, compartilhe no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Twitter, para as pessoas saberem que a live está rolando aqui. Eu queria agradecer muito quem está assistindo pelo Dilma Resistente no Facebook. Eu queria agradecer quem está assistindo pelo Leonardo Estopa no Facebook. Temos aqui 243 pessoas assistindo pelo Leonardo Estopa do Facebook. Acabei de ligar aqui o olhinho do contador do Facebook. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui Lilian Aires, Marta Campanati, Rivânia Florencio. Muito obrigado, pessoal. Mas eu gostaria, né, se eu pudesse convidar vocês para virem participar com a gente aqui no YouTube, é realmente onde seria muito importante a gente conseguir crescer essa publicação. Então, muito obrigado por estarem aí no Facebook, mas eu peço para vocês, antes de virem para o YouTube, por favor, compartilhem essa publicação. Gostaria de agradecer também as pessoas que estão lá no Dilma Resistente. Temos aqui 137 pessoas assistindo pelo Dilma Resistente. Tem aqui Cícero Carlos, Luiz Rodrigues Aguiar, temos aqui, minha mãe está assistindo pelo Dilma Resistente, Inês Estopa entrou, Adriana Silva. Então, muito obrigado às pessoas que estão assistindo aí pelo Dilma Resistente, 124 pessoas agora, mas por favor, compartilhem aí no Facebook e venham participar com a gente no YouTube. E no meu Facebook pessoal tem aqui 18 pessoas assistindo, muito obrigado para vocês que assistem no meu Facebook pessoal. Lembrando que a qualidade de transmissão, ela é muito maior pelo YouTube. Aqui no YouTube estamos chegando aqui a 1.500 pessoas assistindo, então muito obrigado a vocês que estão participando aqui dessa transmissão. Deixa eu ver se eu consigo colocar o contador no lugar. De vez em quando esse contador foge, né? Mas muito obrigado, pessoal, pelas participações de vocês. Olha, hoje foi um dia quente na política brasileira, a gente precisa admitir, várias coisas bizarras aconteceram. Dentre elas, agora sim consegui colocar ali no lugar 1.500 pessoas assistindo, obrigado pelos compartilhamentos. Muito obrigado, Paula Porfírio. Ela fala, na MP ficou definido que o presidente da COAF será indicado por Moro e nomeado por Bolsonaro. Assim, o ex-capitão exonerou o atual presidente do COAF, Antônio Carlos Ferreira de Souza. Isso eu comentei hoje mais cedo, fiz um vídeo a respeito disso. E por mais que as pessoas gostem do Moro, gostem do Bolsonaro, precisamos admitir que o Bolsonaro, ele está usando as melhores técnicas de acabar com a corrupção. A gente precisa admitir que o Bolsonaro ele é muito eficiente na luta contra a corrupção, em especial porque o Bolsonaro vai acabar com a corrupção da mesma forma que o preguiçoso acaba com a bagunça dentro de casa, simplesmente escondendo debaixo do tapete. Eu estou querendo ver se eu consigo achar aqui para colocar para vocês, aqui no Brasil 247, mas enfim, estou vendo que fugiu daqui, mas eu vou explicando para vocês. Deixa eu abrir aqui também essa questão do PT na questão da invasão. Eu não sei, uma das coisas mais importantes que para mim que aconteceu nos últimos tempos, que mostra muito bem o que é a intenção do governo Bolsonaro, é essa questão do Bolsonaro tá polarizando aí, tá definindo o que vai acontecer e o que vai deixar de acontecer nas instituições, gente. Para mim, isso é uma das coisas mais pesadas e eu não estou conseguindo encontrar mais a notícia aqui, que parece que a notícia não soou bem para as pessoas. Fala comigo, Diana. Uma residente falou assim que, para você comentar, por que a campanha do Haddad teve pendências financeiras e a campanha do Bolsonaro sobrou dinheiro. Ele falou para você falar sobre os patrocinadores. Ah, tá. Bom, eu vou falar com vocês. Também sobre o Freixo. Tá, deixa. Como presidente da Câmara e Rodrigo Maia. Eu vou deixar os comentários rodando aqui e vou fazer um comentário que foi solicitado por Dilma Resistente, provavelmente escreveu aqui, eu não vi passando. E é um comentário que faz muito sentido, até porque nós temos hoje uma realidade na qual algumas pessoas estão falando aí que o Bolsonaro, né, a campanha do Bolsonaro foi a campanha, o próprio Bolsonaro falou que a campanha dele foi a campanha mais barata da história da política. E não foi bem assim, gente. Olha, uma coisa, você pode ser eleitor do Bolsonaro, mas nada te obriga a ser
idiota, né? Você pode vencer a Copa do Mundo com o seu time fazendo um gol de mão. O que você não precisa fazer é temar falando que não houve gol de mão, mesmo que a câmera tenha pego o gol de mão. Comemore a taça, comemore a vitória, mas não seja imbecil. O que aconteceu nessas eleições é que o PT, obviamente, extremamente perseguido pela justiça, o PT não pôde nem pensar em fazer qualquer esquema de caixa 2. Por quê, gente? Porque as coisas já estão difíceis para o PT. Se o PT tivesse qualquer brecha de caixa 2 e o Haddad vencesse, a eleição seria, obviamente, anulada. E o Haddad seria retirado do pleito, 8 anos, sem poder candidatar a nada. Então, o que o PT fez? O PT andou de uma forma muito correta com a lei eleitoral e também... são 2 pontos. O PT andou corretamente com a lei eleitoral. O PT fez toda a campanha com as doações oficiais e com o dinheiro, obviamente, que foi doado aí pelo governo, pelo Estado, né, para que os partidos possam fazer suas campanhas. Acontece que o Bolsonaro fez uma super estratégia que, obviamente, não veio da cabeça dele, que é uma estratégia que qualquer um de nós consegue entender, que é o caixa 2 inteligente. A Eliane Márcia fala que eu tô com a cor errada, tem que ser azul. Eu sou subversivo, eu tô esperando já a invasão do meu escritório, né? Porque agora a onda é invadir o escritório quando você não gosta, né? Então hoje eu estou extremamente subversivo com as regras do governo Bolsonaro, tá? Muito obrigado pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais, Eliane Márcia. Queria pedir vocês que ainda não compartilharam, para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Eu gosto de aproveitar o momento do superchat para fazer esse pedido de compartilhamento, e eu vou aproveitar também para falar com vocês como que é essa nova modalidade de transmissão no canal Leonardo Estopa. No Facebook só entra no ar na hora que eu estou transmitindo ao vivo, mas no YouTube tem um grande bloco de transmissão que começa, o bloco da tarde começa por volta de 11h30, 11 horas e termina após o Léo ao Quadrado. E o bloco da noite começa por volta de 9, 9h30 e termina 6 horas da manhã. Esse bloco tem a transmissão ao vivo, mas entre a transmissão ao vivo, no começo e no fim da transmissão ao vivo, existem aí as reprises com participações de texto. Então, tudo que vocês escreverem aparece na tela das reprises. E eu queria aproveitar, né, que eu dei essa explicação para explicar para vocês que no Facebook, como a transmissão é sempre ao vivo, vocês recebem essa informação aqui. Edição da noite, 3/1/19. No YouTube, como a transmissão ela acontece um grande bloco que tem reprises e ao vivo, vocês têm esse quadrinho vermelho aí explicando quando está ao vivo. Então, durante a transmissão que acontece de tarde e acontece também à noite, né, durante a madrugada, eu posso fazer aparições aí para falar, olha, acabou de cair um avião lá no Congresso. Então, eu apareço operando na sala técnica ou daqui, mas vai aparecer esse bloquinho ao vivo. Quando eu não estiver ao vivo, não vai aparecer ao morto, mas também não vai aparecer o ao vivo. Então, muito obrigado pelas participações. É só para esclarecer, porque essa mudança é uma mudança que eu pretendo levar também para o Brasil 247. É um piloto que está acontecendo no canal Leonardo Estopa, mas talvez possa ser implementada essa tecnologia também no Brasil 247. Aí depende do Léo Atucci de achar isso interessante. Importante também, esse programa acontece ao vivo 2 vezes agora. Eu transmito uma pequena live à tarde, às 2h30. Então vocês vão ver escrito edição da tarde. E quando é à noite, edição da noite. Então muito obrigado, pessoal, pelas participações. Muito obrigado pelo carinho. Eu queria pedir mais uma vez, quem puder compartilhar, compartilha aí pra gente aumentar o alcance, né? Vamos tentar chegar aqui nas 2.000 pessoas assistindo no YouTube, mas já passamos, nossa audiência já passou de 2.000 pessoas, porque temos também a audiência do Facebook. Você que está no Facebook, se puder compartilhar por aí e vir participar com a gente aqui depois, isso é muito importante. Olha, pessoal, sobre essa questão, então, voltando, eu vou recapitular, né? Porque eu agradeci o superchat e fiz um jabazinho aqui para o canal. Voltando a essa questão, o que acontece é que o PT... A grande realidade é que as pessoas imaginam que o PT é o partido mais corrupto do mundo. Não. O PT é o partido que qualquer deslize, ele é, obviamente, capturado. O Poder Judiciário está desesperado esperando o PT fazer qualquer coisa errada para prender. Assim foi a eleição presidencial. O governo estava lá desesperado esperando o Haddad fazer qualquer coisa errada. Então, a campanha do PT foi toda dentro
das novas diretrizes e agora não pode ter mais doação para a campanha vinda de empresas. E, por causa disso, o PT tinha um dinheiro curto para fazer a campanha. Como se não bastasse, a gente tem ainda a PGR pedindo devolução do fundo partidário, porque como eles proibiram o Lula de ser candidato, eles acham que todo o dinheiro que foi envolvido na campanha enquanto falava o nome Lula deve ser devolvido, né? Enfim, a finalidade das instituições é, sem dúvidas, acabar de vez com o PT ou acabar de vez com a possibilidade do povo ter um representante no governo. Mas a campanha do Bolsonaro, ela foi muito estratégica. A campanha do Bolsonaro usou uma estratégia que qualquer um de nós pode usar. Eu vou explicar para vocês aqui, gente, como que vocês podem fugir, às vezes, de pagar imposto de renda. E isso é uma coisa que qualquer pessoa que tem um pouquinho de conhecimento de contabilidade acaba fazendo. Ronaldo Mota, muito obrigado. Ele fala: meninos de azul, meninas de rosa. A ministra da Goiabeira e o vice da Jaboticaba estão no governo abacaxi do honesto Bozo. Eu, particularmente, gosto muito de laranja açaí. E, mamão, deixa eu agradecer aqui, Mota. Olha, eu vou fazer uma explicação para vocês e vou trazer duas analogias. Obviamente, quem não paga o imposto de renda não está muito preocupado com isso, mas talvez quem paga o imposto de renda talvez já tenha vivido essa situação e vai lembrar do que eu estou falando. Imagine você que, de acordo com o imposto de renda, todo o dinheiro que entra na sua conta pode ser enviado para o governo ver quanto que você ganhou. Então vamos imaginar que você não é pobre de direita nem pobre de esquerda, você é um cara realmente rico. Aí você faz negócios e você sabe que todo o dinheiro que entrar na sua conta ele tem que ser tributado porque você já passou do limite do imposto de renda. Mas você é muito espertalhão, você é um cara muito inteligente. Então o que você faz? Você começa a fazer permutas, exatamente porque as permutas, ou seja, o escambo, a troca, não vai ser percebido pelo governo. É lógico que, tecnicamente falando, a permuta deveria sim ser tributada, mas ela pode não ser tributada. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagine que você está prestando um serviço de publicidade para uma construtora. Aquela construtora teria que te exigir uma nota fiscal, ali você vai pagar tributos, e aquela construtora, se for te prestar um serviço, ela tem que emitir a nota fiscal. Mas vamos imaginar que você precisa de um serviço dessa construtora. Então, o que você faz? Você presta o seu serviço para a construtora, né, R$100 mil, por exemplo, um serviço de publicidade, e vira para a construtora e fala: olha, no lugar de você me pagar, vamos fazer uma troca de serviço por serviço? Aí a construtora te presta um serviço de reforma, por exemplo, no seu imóvel, e ninguém fica sabendo da transação que aconteceu entre vocês, porque nada foi contabilizado. Você recebeu em produto. Você fez um pagamento, recebeu em produto. Por que eu estou usando essa analogia para explicar para vocês a campanha do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não tinha autorização de receber doações, e as doações iam soar muito mal. Imaginem vocês que as doações, se entrassem na conta da campanha do Bolsonaro, essas doações iam deixar bem claro que o Bolsonaro venceu por causa das doações. O que o Bolsonaro fez? O que foi a estratégia super mirabolante do Bolsonaro? O Bolsonaro, ou o estrategista do Bolsonaro, negociou as empresas que fariam doações da seguinte forma: no lugar de você depositar o dinheiro na conta do Bolsonaro, você vai contratar, por exemplo, R$1 milhão em impulsionamento de WhatsApp. Eu acredito que essas igrejas entraram apoiando o Bolsonaro por causa, obviamente, do lobby de Israel, mas também porque um dinheiro veio diretamente para os pastores. Aí vamos imaginar, isso tudo precisa ser investigado, então vamos entrar no campo da hipótese. Vamos imaginar que o dono da Havan queira fazer uma doação para a campanha do Bolsonaro. Ele não pode fazer uma doação para a campanha do Bolsonaro como sendo da empresa dele, porque se ele fizer essa doação, vai ficar feio para o Bolsonaro. Se for da empresa, é caixa 2, Bolsonaro pode ter as contas reprovadas. Então o que o dono da Havan faz? Volto a dizer, isso é uma hipótese para vocês entenderem o que foi essa campanha fantástica do Bolsonaro. O dono da Havan, ele faz a seguinte coisa: olha, eu não posso fazer uma doação para a campanha do Bolsonaro,
mas eu vou pagar o apoio do pastor, por exemplo, Silas Malafaia. Aí o Silas Malafaia cobra, por exemplo, R$1 milhão para apoiar o Bolsonaro junto com sua igreja. O que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro não pode pagar o Silas Malafaia, senão fica na cara. Então, uma das empresas que fariam o depósito para o Bolsonaro, o depósito esse que ficou proibido, faz uma doação para a igreja Silas Malafaia. No momento que o Silas Malafaia recebe, ele está recebendo, obviamente, o pagamento para apoiar o Bolsonaro. Mas o dinheiro não passou pela conta do Bolsonaro. O dinheiro foi diretamente do patrocinador para o fornecedor de serviço. É a mesma coisa, eu preciso... Né, gente, está acontecendo uma coisa muito semelhante com a montagem do computador do canal Leonardo Estopa, só que isso é público, eu não estou escondendo de ninguém. Como que o computador do canal do Leonardo Estopa está sendo montado? Eu faço isso por transparência, para evitar das pessoas pensarem, ele está pedindo dinheiro para o computador, mas ele está montando jatinho. As pessoas estão comprando as peças do computador do canal Leonardo Estopa e estão mandando para o meu endereço. Então hoje, essa tecnologia que está rolando aqui, de eu conseguir fazer essa live durante o dia, entrar ao vivo à noite no meio da live, depois sair, colocar outra reprise, sem a live cair, tudo isso é porque agora eu tenho mais de um computador de transmissão, porque a campanha do Clube do Estopa me ajudou nesse sentido. Mas a campanha de montagem do computador do Leonardo Estopa explica muito bem como que aconteceu a campanha do Bolsonaro. A diferença é que eu não estou escondendo isso de ninguém. Imaginem vocês que eu falo aqui a seguinte coisa, olha gente, eu preciso montar um computador, a lista de peças está aí. Então, um determinado apoiador, ele entra lá no Mercado Livre, no Kabum ou então no OLX, compra a peça que eu estou precisando e manda a peça para mim. Ou seja, foi uma negociação do patrocinador diretamente com o fornecedor que alcançou o mesmo objetivo, só que não passou por minha conta. Então, se uma pessoa perguntar para mim, olha, você comprou esse computador, então você ultrapassou o limite do imposto de renda? Eu não. Dá uma olhada, não tem nada na minha conta. É exatamente o que aconteceu na campanha do Bolsonaro. Todo o apoio que o Bolsonaro comprou, ele obviamente foi comprado diretamente pelo financiador. No modo tradicional de financiamento de campanha, as empresas colocavam todo aquele dinheiro no pote, que seria a conta do político, tipo aquela conta onde entrou o dinheiro da Friboi, né? Aquela conta do Bolsonaro, que a JBS depositou R$200 mil. Isso, cada político ainda tem que ter sua conta. Só que antes entravam ali muitos milhões de várias empresas, como por exemplo a doação da JBS para o Bolsonaro. Agora, com a proibição de empresas financiarem as campanhas, essas empresas estão fazendo essas estratégias. Então, vamos pensar numa campanha para vereador, gente. Se o vereador tiver uma campanha, se a campanha do vereador, se ela for receber doação de empresa, aí a conta pode ser reprovada, o Tribunal Regional Eleitoral pode derrubar aquela eleição, né? Parece que a conta do Mamãe Falei foi reprovada, daquela deputada do Porrete foi reprovada, não sei se vocês estão recorrendo, mas enfim, imaginem isso. Agora, imaginem que um vereador ele precisa de contratar carro-volante para ficar falando o nome dele na rua, aquele carro que tem um som em cima. Ele não pode receber doação de uma empresa? Claro que não, isso é proibido. Mas a empresa pode pagar o carro-volante e todo mundo fica calado. Então o dono do carro-volante não fala nada, a empresa também não fala nada, mas aconteceu a doação por fora da lei eleitoral. É isso que aconteceu. Queria agradecer muito a Tamara LR. Léo, eu não recebi a notificação das lives de hoje. Será que um problema no YouTube ou alguma configuração aí? Fora Bozo. Muito bom você perguntar isso, Tamara LR. Eu queria agradecer muito vocês pelos compartilhamentos. Quem puder, por favor, compartilhar para a gente aumentar o alcance, porque as notificações não estão chegando. E eu vou avisar nesse momento por quê. Nós temos aqui 1.766 pessoas assistindo pelo YouTube. Por favor, pessoal, vamos compartilhar para a gente chegar nas 2.000 pessoas. Ontem a gente tinha 2.200, mas temos aqui no Dilma Resistente 114 pessoas assistindo, eu agradeço. Nós temos aqui no canal Leonardo Estopa 195 pessoas, eu agradeço. E no meu Face pessoal, 10 pessoas assistindo. Eu agradeço muito vocês que estão no Facebook. Peço para vocês, por favor, se vocês puderem compartilhar para a gente aumentar o alcance, compartilhem aí no Facebook mais uma vez, porque muitas coisas estavam acontecendo no momento que vocês compartilharam pela primeira vez. Pode ser que agora as pessoas estejam livres para virem participar. Depois de compartilhar aí no Face, por favor,
venham participar com a gente aqui no YouTube. Para se inscrever no canal Leonardo Estopa no YouTube, tem aí um link na descrição do vídeo que está rolando no Facebook. E lembrando que agora eu consigo transmitir ao mesmo tempo no Facebook e no YouTube, exatamente porque vocês do Clube do Estopa deram essa grande força para montar o computador do canal Leonardo Estopa. Mas é importante lembrar que o computador não está pago. Então, por favor, as pessoas emprestaram cartões de crédito para comprar esse computador e tem peças que ainda não chegaram, ou seja, eu ainda estou usando algumas peças do computador do canal Verdade. Então, quem puder ainda ajudar, isso é muito importante. Eu vou falar sobre as notificações, gente. Antes eu iniciava essa transmissão às 10h30, e aí as notificações chegavam para as pessoas às 10h30. Só que agora eu estou iniciando essa transmissão por volta de 9h30, 10 horas ou até mesmo às 9, igual hoje, que eu coloquei 3 programas para reprisar. A notificação chega, só que ela chega bem mais cedo que a transmissão ao vivo. Essa nova modalidade de transmissão, Tamara, é para evitar, primeiro, né, para evitar da live começar muito em cima da hora, e normalmente a live começava e só 11 horas da noite que as pessoas estavam chegando. Então agora eu já posso ir direto ao assunto, porque a live começa bem antes, na hora que eu chego para fazer a transmissão ao vivo, já tem aqui mais de 1000 pessoas assistindo igual hoje. Mas as notificações não vão chegar, então é importante que as pessoas memorizem o horário do programa ao vivo ou até cheguem um pouco antes. Se você chegar, por exemplo, às 10 horas da noite, você vai ver o programa, a reprise do programa que aconteceu hoje às 2h30 da tarde. Então, qual que é a dica minha? No lugar de vocês ouvirem esperarem a notificação, simplesmente entrem na live no canal Leonardo Estopa, que já vai estar transmitindo desde as 9 da noite. Então, durante o dia eu faço esse programa também às 2h30 da tarde, mas não precisam chegar às 2h30 da tarde. Se vocês ligarem a partir de 11h30 da manhã, provavelmente já vai estar transmitindo aí, deixem aí o computador ligado com o som rodando até iniciar a programação ao vivo. Lembrando que eu faço flashes ao vivo durante o dia, então acaba de sair uma notícia, por exemplo, eu comento essa notícia que acaba de sair. Hoje, por exemplo, eu participei algumas vezes, eu pretendo participar mais vezes assim que a tecnologia já estiver toda fina, as coisas estão entrando no eixo ainda. Então essa é a explicação, Tamara, por que você não recebeu a notificação, mas pode ser que você não tenha marcado o sininho do YouTube. Quem não marcou o sininho, por favor, marquem para receber as notificações. Fernando Marrá fala que ponto chega o ódio. Pessoas felizes com a despetização dos ministérios não percebem que muitos exonerados são chefes de família, né? Hoje existe uma ideia, Fernando, de que as pessoas não trabalhavam, né? Que eram todos vagabundos, né? E imaginam eles que todo eleitor do PT era simplesmente um vagabundo e que, assim, eles até falam isso, né? Agora vai ter que trabalhar. Eles chegam ao ponto, à audácia de, infelizmente, eles foram conduzidos nesse sentido, né? Eles chegam ao ponto de pensar que todos os eleitores que não são eleitores do Bolsonaro seriam vagabundos. E é exatamente o contrário, né? São exatamente os eleitores do Bolsonaro que são grandes especuladores, né? Dentro dos eleitores do Bolsonaro estão grandes especuladores e, obviamente, muitas pessoas enganadas, né? Então, olha, pessoal, muito obrigado pelos comentários. Deixa eu trazer aqui algumas notícias que estão na página do Brasil 247. E hoje eu falei com vocês que, bom, tem notícias que a gente precisa comemorar, mas o detalhe é acreditar. Eu vou trazer uma notícia para vocês meio bizarra, meio estranha e meio animadora. Isso porque eu já falei várias vezes aqui que se o Bolsonaro decidisse trair as elites e governar para o povo, a única coisa que eu poderia fazer seria elogiar o Bolsonaro. E o Brasil 247 traz essa notícia. Bolsonaro trai mercado. Reforma da Previdência é mais light que a de Temer. O Bolsonaro, ele está muito petulante. Quando eu falo que o Bolsonaro está petulante, eu falo que o Bolsonaro está batendo de frente com o poder financeiro. Eu tenho a opinião de que quando o Bolsonaro se manifestou contra a reforma da Previdência pela primeira vez, o poder financeiro começou a fazer chantagem com o Bolsonaro, foi daí que surgiu o caso da COAF. Mas agora Moro controla a COAF. Agora todas as empresas de investigação, as instituições de investigação, estão sob controle do Bolsonaro. E o Bolsonaro pretende calar todas as instituições de investigação.
Eu sempre falei aqui, né, ainda ontem eu conversava com o Delgado sobre isso, que eu sou a favor de um governo que governe para nós brasileiros. Eu não tenho muito essa bandeira aí. Muito obrigado mais uma vez, Alex Oliveira, pelo superchat. Eu não tenho muito essa bandeira de ficar, digamos que, considerando o Bolsonaro mal, mesmo que ele seja bom. É muito estranho imaginar a possibilidade do Bolsonaro ser bom, mas eu gostaria de dizer que se o Bolsonaro traísse as elites e governasse pros brasileiros, vocês já pararam para pensar se o Bolsonaro traísse as elites e governasse para o brasileiro e não para Israel e para os Estados Unidos? Se o Bolsonaro tornasse um político realmente nacionalista? O detalhe é que isso não está nas mãos do Bolsonaro, gente. O que acontece é que o Bolsonaro foi eleito, né, aquela coisa, o Bolsonaro fez pacto com o diabo para se eleger, e obviamente eu falo no sentido figurado. O Bolsonaro, ele cedeu a uma pressão de Israel e dos Estados Unidos, e para se eleger, o Bolsonaro acabou fazendo acordos que são extremamente inviáveis para a sociedade brasileira. O Bolsonaro, para chegar à presidência da República, ele propôs coisas do tipo acabar com direitos trabalhistas, ele propôs coisas, muito obrigado, deixa eu agradecer o superchat e a dica aqui do Sérgio Luiz. Léo, sugiro que você disponibilize um endereço de Bitcoin para doações. Vou correr atrás de saber como faz isso. Muito obrigado, Sérgio Luiz. Muito obrigado, Chocoprint BR, Chora Petezada Maldita, fala EFSF. Olha, EFSS, você está falando Chora Petezada Maldita? Eu gostaria de saber qual que é o banco, né? Qual que é seu banco, né? Que se você está aí tão empolgado com tudo isso e falando Chora Petezada Maldita, talvez você seja um banqueiro que eventualmente assiste às lives de direita. Se você for trabalhador, eu vou te convidar para chorar conosco. Mas nem tudo está perdido, pessoal. Essa notícia do Bolsonaro continuando batendo de frente com os ditames do mercado pode ser uma notícia no sentido de que o Bolsonaro possa tentar governar para o povo. O que eu não acredito muito é que isso dê certo. Alguma coisa o Bolsonaro tem que pagar. E qualquer cheque vindo do Bolsonaro vai custar muito caro para a sociedade brasileira. Vamos imaginar que o Bolsonaro tente chegar no meio termo e que nesse meio termo o Bolsonaro tente fazer acordos do tipo, olha, eu não vou fazer a reforma trabalhista conforme vocês querem, não vou acabar com os direitos trabalhistas. Aí o poder vai falar com o Bolsonaro, não, mas alguma coisa você tem que fazer. Aí ele vai falar, não, tá bom, eu aceito mudar a embaixada para Israel, igual ele já falou que vai, e aceito também ser colônia dos Estados Unidos. São duas decisões bizarras que podem levar o Brasil para o fundo do poço. Então, manter um Brasil com direitos trabalhistas e manter um Brasil com uma possibilidade de previdência, mas o mesmo Brasil que vai estar em guerra contra a Venezuela, o mesmo Brasil que vai estar em guerra contra o mundo árabe, continua sendo um peso muito alto para os brasileiros. Então, o ponto de vista que eu tenho é que o Bolsonaro pode até tentar fazer um meio termo, né? Mas ele jamais conseguiria fazer aquele super acordo que o Lula conseguiu fazer, que foi um acordo de governar ao mesmo tempo para os trabalhadores e governar para as elites. O Lula conseguiu ser muito estratégico, que ele conseguiu conciliar os direitos dos empresários com os direitos dos trabalhadores, os interesses dos empresários e os interesses dos trabalhadores. O problema é que de todas as coisas que a gente vê nas propostas do Bolsonaro, todas elas têm um potencial de dano muito grande. É como se fosse todas as propostas do Bolsonaro são bombas atômicas contra a sociedade. Se o Bolsonaro cumpre uma delas, a gente está na merda. Se o Bolsonaro cumpre, por exemplo, a proposta de sair do acordo do clima, a gente perde mercado ao redor de todo mundo, o que coloca a gente obrigado a se sujeitar a Israel e Estados Unidos como únicos mercados consumidores. Se a gente decide aceitar os Estados Unidos apenas no que diz respeito à guerra contra a Venezuela, vamos pagar só essa parte aí da dívida, a gente vai virar um país guerreador e ao mesmo tempo inimigo de um país vizinho. E se a gente vai pagar apenas a dívida de mudar a embaixada brasileira
para Israel, né, a Embaixada de Jerusalém para Israel, o Brasil vai perder negócios com o mundo árabe e vai, obviamente, tornar-se um inimigo declarado do mundo árabe. Então, são todas propostas do Bolsonaro pesadíssimas. E a gente precisa, infelizmente, admitir que dentre todas as propostas pesadíssimas do Bolsonaro, a menos pesada talvez seja a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência vai gerar, digamos que desgraças a longo prazo e ela pode ser revertida. A reforma trabalhista gera desgraças que podem ser revertidas, mas uma guerra contra a Venezuela vai gerar danos irreversíveis. Declarar guerra contra o mundo árabe vai gerar danos irreversíveis. Então nós temos muitos danos irreversíveis que a gente tem que lutar contra. E o Bolsonaro, ele demonstra que talvez ele tente conciliar os interesses do Brasil com os interesses dos financiadores de campanha. O detalhe é até quando o Bolsonaro vai resistir, porque enquanto o Bolsonaro estiver resistindo, podres sobre o Bolsonaro serão divulgados pela imprensa. É assim que eles jogam. O Roberto Delgado fala: Léo, o que você acha mais antipatriótico? O Bolsonaro fazendo um acordo comercial com Israel ou a Gleisi pedindo auxílio indiretamente ao Estado Islâmico e ao Hezbollah através de rede Al Jazeera, que apoia tais grupos terroristas? Bom, Delgado, eu gosto muito das perguntas do Delgado, porque as perguntas do Delgado dão condições de a gente entrar em vários temas, e principalmente quando a pergunta vem da cor da minha camisa, né? Quase da cor, a laranja ali, eu tento ser rosa. Bradoshrey. Olá, estamos com a mesma cor de camisa hoje. Carmim, a cor de sangue fresco. A cor do poder da beleza feminina no sentido da construção e planejamento. Muito obrigado, Bradoshrey. Sérgio Júnior. Ele disse no SBT que pretende anexar a Justiça do Trabalho à Justiça Comum dos Estados. A Justiça do Trabalho é constitucionalmente federal, né? Bolsonaro falar que pretende fazer uma coisa dessa é mais uma grande balela. Eu não sei se haveria possibilidade do Bolsonaro fazer uma coisa dessa. Isso é prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional. A competência para a Justiça do Trabalho é uma competência da Justiça do Trabalho em âmbito federal. Existe sim uma proposta para acabar com a Justiça do Trabalho, e o que o Bolsonaro está fazendo nesse momento é criando eufemismo para isso. Nós vamos criar uma Justiça do Trabalho junto com a Justiça do Estado. Não. A intenção do Bolsonaro é que a Justiça do Trabalho deixe de existir, a Justiça do Trabalho, que é uma justiça de âmbito federal, e que todos os litígios relacionados a direitos trabalhistas sejam resolvidos na Justiça Comum. Agora, o grande problema da Justiça Comum é que lá na Justiça Comum existe uma, digamos que, equivalência de pesos. Aí, se você imaginar a possibilidade de um empregado ter o mesmo poder de contratar advogados, lobby com juízes, que um patrão, né? Vamos imaginar, vocês já pararam para pensar o tamanho do poder de um Carrefour sobre o poder de um empregado do Carrefour? Assim a gente consegue ver que o que ele está fazendo, na verdade, é aquilo que o Kim Kataguiri já está falando há muito tempo. O Kim Kataguiri é um dos caras mais vitoriosos do Brasil, tá, gente? O pai dele foi condenado pela Justiça do Trabalho, perdeu muita coisa porque não pagava, me parece que a Previdência, e o Kim vingou para o pai. Olha, se eu tivesse condição de vingar a morte do meu pai, como o Kim vingou digamos que o empobrecimento do pai dele pela Justiça do Trabalho, mas o Kim está de parabéns nesse sentido, porque o pai dele foi processado porque não cumpria obrigações trabalhistas. O Kim trabalhou para acabar com os direitos trabalhistas. Talvez seja o filho que mais gerou orgulho para o pai. Olha, Delgado, eu vou comentar com você o seguinte. O primeiro grande problema, Delgado, é que não existe um acordo comercial com Israel. O Brasil já tem acordo comercial com todo o mundo. Existe um acordo comercial normal entre todo mundo. E qual que é a pertinência do Brasil fazer esse acordo de transferência tecnológica com Israel? Não existe pertinência. O que eu acho antipatriótico não é o Brasil fazer um acordo com Israel. O que eu acho antipatriótico é o Brasil, a troco de fazer um acordo com Israel, virar as costas para o resto do mundo. É essa a proposta de Israel. O Brasil, a troco de fazer um acordo com Israel, abrir mão de desenvolver tecnologia dentro do Brasil para comprar a tecnologia de Israel. Isso é submissão. Então,
Existe algum problema entre o Brasil fazer acordo comercial com Israel? Não. Olha, eu te falo que muita coisa de tecnologia que nós temos no Brasil hoje, talvez pelo menos 90% do que me faz chegar até vocês, seja de capital de banqueiros de Israel. Ou seja, nós já temos acordo com Israel há muito tempo. O que eu não vejo pertinente é o Brasil entrar num conflito que não é do brasileiro. Por exemplo, essa questão de Israel e Palestina, eu acho que o Brasil não tem que se posicionar nem de um lado nem do outro. É briga de vizinhos. Imagina que seus dois vizinhos estão brigando. Se você brigar com um, você fica inimigo daquele um. Se você brigar com o outro, você fica inimigo do outro. Então, olha, briga dos dois, deixa para os dois, não entra no meio. Não existe nenhuma pertinência em o Brasil escolher o lado de Israel, sendo que o Brasil estaria neutro nessa história. Eu, particularmente, eu não acho que você deva se posicionar do lado de Israel ou do lado de Gaza, por exemplo. Eu só acho que você não tem nada a ver com isso. Então deixa eles resolverem, eles sabem a respeito da história deles. Vamos imaginar que você é dono de uma mercearia, você vende para dois vizinhos. Esses dois vizinhos seus, eles compram na sua mão, eles começam a brigar. Se você se posiciona de um lado de um, você automaticamente perde o outro. Não é mais inteligente você ficar neutro? Então essa é a visão que eu tenho. Agora, quando você fala que o Brasil está fazendo um acordo comercial com Israel, a crítica que eu tenho é do nível desse acordo. Vamos voltar para a ideia de uma mercearia. Você tem uma mercearia, é normal que você faça um acordo comercial com um fornecedor que vai te vender produtos e o acordo comercial com determinadas pessoas que vão comprar na sua mercearia, por exemplo, para usarem nas lojas delas ou para usarem aí nas indústrias, né? Determinada pessoa compra todos os dias na sua mercearia pão e mortadela para levar para os funcionários. Isso é um acordo comercial interessante para você que tem uma mercearia. Agora, não existe possibilidade da gente considerar para o dono de uma mercearia um bom acordo comercial com outra mercearia, no sentido de que aquela mercearia vai vender e a sua mercearia vai fechar para fornecer para aquela mercearia. Você deixa de ser aquele cara que vende para o consumidor final e passa a ser simplesmente um subalterno daquele outro. Eu vou te dar um exemplo. Você se apresenta como médico oftalmologista. Seria muito bom um acordo em que você fosse convidado para exercer a sua profissão de médico oftalmologista. Pode ser um acordo, por exemplo, numa instituição grande. Vamos imaginar aí um plano de saúde. Mesmo que ele fique com parte do seu dinheiro, é um grande acordo. Ele te disponibiliza toda a infraestrutura, você trabalha ali como oftalmologista, parte fica para eles, parte fica para você, mas você está exercendo aquilo que você quer. Dentro desse acordo, você participa de cursos, normalmente, um plano de saúde tem, de repente, aperfeiçoamentos, você tem descontos para participar de congressos onde você vai evoluir. Isso é um acordo fantástico. Agora vamos pensar uma coisa um pouco diferente. Vamos pensar que um outro oftalmologista te procure e fale: vamos fazer um acordo, Delgado? Aí você fala: claro, vamos. Que acordo? Olha, você vai fechar sua clínica, todos os clientes da sua clínica vão passar a ser clientes da minha clínica. Aí eu vou ser o oftalmologista e você vai deixar de ser o oftalmologista para ser o meu auxiliar. Então, enquanto eu estiver fazendo uma cirurgia, você vai estar do lado me entregando os instrumentos, operando os aparelhos, mas você não vai ser mais o oftalmologista. Esse é o acordo que está sendo proposto para o Brasil por Israel. Israel não está propondo um acordo comercial, Israel está propondo um acordo no qual Israel entra com a indústria, o Brasil entra com a matéria-prima. O acordo que seria interessante para o Brasil seria um acordo em que o Brasil fosse privilegiar a própria indústria, porque na indústria a gente tem muito mais valor agregado, ou seja, os salários na indústria são maiores. Aí, imagine você que a gente tivesse um acordo em que Israel fosse comprar produto industrializado brasileiro, ou seja, aquilo que o Brasil está desenvolvendo. Vamos pensar que o Brasil decidiu desenvolver, vamos pensar, Santa Rita do Sapucaí, decidiu desenvolver aparelhos de telecomunicações. Israel vai comprar esses aparelhos do Brasil. Ah, mas o Brasil vai comprar filtro de Israel. Tudo bem, isso é uma troca tecnológica. Agora, nós comprarmos tecnologia de fora e nós vendermos para fora produtos agrícolas é uma redução do Brasil a uma condição em que o Brasil vai passar a ter menos dinheiro. Isso é o primeiro grande problema dessa parceria com Israel. Agora, eu queria comentar com você o seguinte: isso eu aprendi em relações internacionais e é muito pertinente. O terrorista, para uma parte da sociedade, é o lutador por liberdade
para outra parte da sociedade. É muito fácil você chamar um americano de soldado, né? Um americano que entra num caça, chega lá, sobrevoa um país e joga uma bomba naquele país. Esse cara, normalmente, ele é chamado de soldado, ele é chamado de lutador, libertário, libertador, né? Missão de paz. Agora, aquele camarada daquele país que está sendo atacado, que aponta uma arma para tentar derrubar aquele avião que está levando a bomba, é chamado de terrorista. Então, no momento em que você chama os grupos islâmicos de terroristas, a pergunta que eu te faço é, será que se eles estivessem defendendo o povo deles contra a dominação internacional, será que eles seriam terroristas? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, você tem experiência com eles para você chamá-los de terroristas? Esse é um ponto muito importante, porque normalmente, dentro do Brasil, a gente tem um fanatismo muito grande e as pessoas acham mesmo que todos os eventos terroristas que acontecem são realmente desses grupos. Muitas vezes, os eventos terroristas são forjados exatamente para ganhar apoio, para fazer guerra. Infelizmente, é isso que acontece. Eu não sou a favor de terrorismo, não estou defendendo grupo terrorista, mas um avião americano que sai dos Estados Unidos e joga uma bomba na Síria está fazendo o quê? Vamos pensar, né? Ele está fazendo terrorismo, né? Obviamente. Então, você precisa pensar dessa forma. Às vezes, você está chamando esses grupos islâmicos de terroristas, mas eles estão se protegendo contra a invasão americana, contra a invasão de povos que não querem deixá-los ter uma coisa que foi decidida após uma coisa que chama Congresso e Convenção de Westfália, que é a autodeterminação. Ficou decidido que não haveriam mais guerras porque cada país teria seu direito de autodeterminação. É exatamente o direito de autodeterminação que garante, por exemplo, ao Brasil ter um governo louco como o Bolsonaro e mesmo assim não sofrer intervenção de fora. Se você começa a interferir demais e chama aquele povo de terrorista, né, igual estão fazendo com o Maduro agora, chama o Maduro de ditador terrorista para justificar invadir aquele povo, você está sendo feito de bobo. Olha, o fanatismo religioso no Brasil pode estar bem maior que o fanatismo islâmico. E quando você fala que a Al Jazeera apoia grupos terroristas, você está acusando uma emissora que traz o outro lado. O que a Al Jazeera faz é trazer a parte da história que não pode ser falada pelas empresas que são patrocinadas pelos banqueiros que controlam a imprensa através de financiamentos. Olha, imagine você que a Al Jazeera trouxe uma notícia interessantíssima sobre o que estava acontecendo na Shell, na Nigéria. Essa notícia jamais seria exibida por qualquer outra emissora. Sabe por quê? Porque essas outras emissoras são patrocinadas pela Shell. A Shell, ela está poluindo a Nigéria, envenenando os rios nigerianos. Várias tribos da Nigéria estão morrendo por causa da água envenenada. Agora você pensa, olha, uma petroleira que foi para lá, conseguiu fazer exatamente o que está sendo proposto no Brasil, relaxar as leis ambientais. A partir daí eles conseguiram destruir a Nigéria, conseguiram praticamente acabar com a qualidade de vida na Nigéria. As pessoas estão morrendo na Nigéria. Eles sabiam que se eles levassem o processo pros Sérgio Moros nigerianos, o processo seria, obviamente, arquivado. Seria um processo contra o PSDB, né? Contra a Shell na Nigéria. Então, o que os nigerianos fizeram? Eles processaram a Shell dentro da Inglaterra exatamente para dar um bafafá. A imprensa oficial não divulgou isso, Delgado. Foi a Al Jazeera que divulgou. Agora, esses caras que estavam processando a Shell por causa das mortes da água envenenada, eles não são dos grupos terroristas, mas eles são pessoas que não têm espaço em outros veículos de mídia. Então, muitas vezes você pode estar chamando pessoas de terroristas e essas pessoas são freedom fighters, lutadores por liberdade. Eles estão tentando libertar os povos deles. Obviamente, hoje, né, a gente tem uma situação em que eu não incentivo, sob hipótese alguma, qualquer atitude violenta, mas imagine você que nós tivemos uma eleição que foi fraudada, a pessoa que tinha a maioria das intenções de votos não pôde participar das eleições, a gente teve esse esquema de caixa 2 super inteligente na campanha, tivemos fake news na campanha. Se alguns brasileiros hoje começassem a se levantar contra essa fraude que colocou o Bolsonaro no poder, esses brasileiros seriam chamados de terroristas.
A pergunta é muito simples. Esses brasileiros, se eles se levantassem contra essa fraude, que pode levar o Brasil a entrar em guerra contra a Venezuela, que pode levar o Brasil a ser inimigo dos países árabes, que pode levar o Brasil a uma desgraça profunda. Se essas pessoas se levantarem contra o governo nesse momento, elas serão terroristas ou estarão lutando para tentar devolver a democracia no Brasil? O grande problema é que eu não acredito que esse tipo de coisa possa resolver o problema. Por quê? Porque enquanto existir o fanatismo religioso aqui no Brasil, assim como acontece lá, essas pequenas células de libertação, elas não vão libertar absolutamente nada. Então, olha, da mesma forma que existe a possibilidade de hoje o Jair Bolsonaro, né, a inteligência do Jair Bolsonaro, criar um ato terrorista para usar isso como desculpa para enrijecer o regime, para tornar as coisas mais difíceis para nós, eles fazem isso lá. Eu não acredito nesses eventos terroristas. Gostaria de te convidar para assistir Zeitgeist, que fala sobre o que tem por detrás da derrubada das Torres Gêmeas. É um documentário fantástico que mostra como as Torres Gêmeas foram preparadas para cair 2 semanas antes do atentado. As vigas, os pilares metálicos das Torres Gêmeas estavam cortados na diagonal. Isso é demolição. Então, tudo foi muito bem combinado. No momento que aqueles aviões chocaram contra as Torres Gêmeas, os Estados Unidos estavam realizando um número totalmente não usual de manobras aéreas, de modo que os caças americanos, eles não sabiam se os avisos a respeito daqueles aviões que estavam entrando no espaço aéreo americano, se eram avisos reais ou se eram avisos mentirosos. Então, procure saber sobre isso. Muitos atentados terroristas podem ter sido forjados exatamente para conduzir a opinião pública no sentido de aceitar aí guerras. Aí pergunta o Delgado, mas o Bozo prometeu justamente isso, agregar valores às nossas commodities. Olha, o Brasil não tem que agregar valor à commodity. A commodity brasileira já tem valor, Delgado. O Brasil precisa criar valor em sua mão de obra. Vamos pensar o seguinte, não interessa o fato de você ter apenas equipamento. O que interessa é a sua inteligência para você trabalhar como oftalmologista. Não interessa se você tem o melhor bisturi do mundo. Você tem que ter conhecimento. A gente precisa agregar valor. Quando uma pessoa vai num oftalmologista para fazer uma cirurgia de olhos, ela não vai para ver o melhor bisturi que existe na face da Terra. Ela entra naquele consultório para receber um serviço de alta qualidade. E a pessoa não está pagando o seu bisturi, não está pagando o equipamento que você tem. A pessoa está pagando o seu serviço. Então, se a gente começa a transformar o Brasil em um mero fornecedor de coisas, a gente despreza aquilo que seria o mais importante para a gente realmente conseguir qualidade de vida no Brasil. Isso aqui, ó, inteligência do povo brasileiro, que a gente precisa admitir que não está muito grande. Roberto Delgado, o Estado Islâmico e o Hezbollah matam o seu próprio povo, escudados na religião, como fez Moisés e Josué, como fizeram os turcos contra os armênios, como fizeram os bósnios contra os sérvios. Sim, fanatismo religioso é uma coisa muito feia. Eu só queria entender onde você tirou a ideia que o Al Jazeera apoia esse tipo de coisa. Al Jazeera traz, obviamente, notícias que não são trazidas pelas emissoras convencionais. Foi através da Al Jazeera que eu descobri que o Roger Waters, esse que veio ao Brasil e foi criticado, é boicotado pelas emissoras convencionais. Ou seja, essas empresas que patrocinam todas as emissoras de televisão convencionais ao redor do mundo, elas já deram as ordens que o Roger Waters não pode aparecer. Um dos músicos mais importantes da história da música mundial, ele não pode dar entrevistas porque ele fala mal da política genocida de Israel. Então, Zeitgeist, tenta abrir sua mente, tem muita coisa, né? Eu até indiquei outro dia, parece que você não estava assistindo aqui. Leia o livro A Sinagoga do Satanás. Esqueça a parte religiosa, tem um certo nível de ofensa aos judeus lá que eu não endosso, eu não gosto de ofensa a nenhuma religião. Eu acho que uma coisa é a política, né? Eles estão fazendo política. Outra coisa é a religião. Leia esse livro, The Synagogue of Satan. É um livro bem interessante para as pessoas começarem a conhecerem o outro lado da história. Bom, já começa a acontecer, né? A gente desconfiava. Deixa eu só agradecer aqui o que diz Márcio Santos.
Religião e política nunca esteve tão em alta. Tem como saber quando a religião é política e a política é religião? Né? Não dá para saber, principalmente nesse momento. Nós tivemos um pequeno período, sim, de Estado laico, mas a religião sempre influenciou na política. Né? Só que eles não conseguiam vencer. A Dilma sempre foi de Satanás, o Lula sempre foi de Satanás, as igrejas sempre falavam isso. Eles não conseguiam vencer antes, agora eles conseguiram vencer, infelizmente. Eles foram crescendo e chegaram ao ponto que eles conseguiram vencer. A Ana Paula Valadão fazia os cultos dela falando que o Brasil seria o celeiro do mundo. Ela falava isso como uma vantagem, né? O mundo, a comida do mundo vai acabar e o Brasil vai fornecer comida para o resto do mundo. A comida do mundo está acabando e o Brasil foi dominado para doar sua comida para o resto do mundo. É uma tristeza muito grande que realmente o Brasil vai ser o celeiro do mundo, mas não vai, obviamente, ter lucro com isso. Léo, essa manifestação na Nova Zelândia exigindo a retirada do embaixador neozelandês do Brasil. Dizem, não nos relacionamos com nações fascistas. Eu não vi, Meg Souza, nós vamos ter, obviamente, manifestações ao redor de todo mundo, mas o que nós precisamos admitir é que os países não vão retirar embaixadores do Brasil. Isso porque o Brasil é um país importante no cenário geopolítico mundial. A China, por exemplo, já mandou recado para o Bolsonaro que quer ser parceira do Brasil. Obviamente, esse recado é um recado para a nação brasileira, porque no momento que o Bolsonaro começar a acusar a China, não, a China é isso, é comunista. Não. O presidente chinês já mandou um recado que admite o governo Bolsonaro e que quer fazer negócios com o Brasil. Então, ninguém quer deixar o Brasil de lado. O Bolsonaro está isolando o Brasil à força. Os países não vão abandonar o Brasil. Olha, é muito bonito imaginar que o Lula vai vencer na ONU, mas, sinceramente, os países querem negócios, business. Eles não vão boicotar um país do tamanho do Brasil por causa do Lula. Se dentro do Brasil, o povo brasileiro não está apoiando o Lula como deveria. Roberto Delgado, a religiosidade é o que deveria ser pregada e não uma religião sectária ou unificada. Estou lutando por isso, tá, Roberto Delgado? Compartilhe o canal Verdade. É importante, dê uma ajuda para o canal Verdade, que também está lutando por isso. Nós vamos trabalhar no sentido de conscientizar as pessoas que o importante é a espiritualidade e não aquela igreja que compra carrão, compra fazenda, compra helicóptero, compra jatinho. O mais importante não é aquele pastor, mas Jesus. O mais importante é aquele Deus que você acredita, seja Jesus, seja Alá, seja Buda, seja o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O mais importante é ele. O mais importante não é o Silas Malafaia, o Valadão, o Feliciano, o Magno Malta. O mais importante não são esses aí. O Chocoprint está lembrando aqui, vamos curtir o canal Verdade. Então tem o link para o canal Verdade aí, na mensagem azulzinha do Chocoprint. E uma coisa que eu pensei em fazer hoje aqui, porque me perguntaram a respeito do canal Verdade, eu vou tentar abrir aqui o canal Verdade para mostrar para vocês o trabalho que ele está desenvolvendo. Estou tentando aqui, canal Verdade, isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, o que é o canal Verdade, né? O canal Verdade do meu amigo Paulo. Esse canal aqui para vocês identificarem na hora que vocês forem se inscrever. É importante que vocês identifiquem corretamente esse canal aqui. Deixa eu colocar aqui na tela onde eu consigo colocar um negócio maior, né? Tá aqui, ó. Tá aí direitinho. O canal Verdade, eu considero o canal Verdade uma coisa muito interessante, porque ele divulga formas das pessoas entenderem que elas estão participando de um fanatismo religioso, que elas estão sendo ludibriadas. É por isso que eu tenho falado sobre a importância. Todas as vezes que as pessoas tocam no assunto religião, eu falo, olha, eu luto, claro que eu luto aqui para tentar convencer as pessoas do que eu estou falando, mas nós precisamos admitir que a minha palavra, ela não é a palavra de uma pessoa que tem experiência em igrejas. Essa pessoa que está aí nessa foto aí é o meu amigo Paulo. Ele me ligou e falou comigo assim, Léo, eu vou te dar umas dicas e vou te falar como funciona na Universal. Quando ele começou a falar comigo, eu falei, você precisa fazer o seu canal. Porque isso que você está falando comigo, você tem autoridade para falar com as pessoas, eu não tenho. Então, ele começou a fazer as gravações dele e o que eu acho muito legal é o nível de carinho que o canal Verdade tem. Aqui, ó,
observem uma transmissão do Canal Verdade, ele está fazendo do jeito mais humilde possível, ele não está fazendo nada complexo, e ele está fazendo com toda essa humildade porque ele me emprestou o computador dele, ou seja, o equipamento de edição dele está comigo. Então, um grande apoiador do canal. Se vocês puderem se inscrever, ele dá dicas exatamente para desalienação das pessoas. Então, quando o assunto é religião, eu gosto de falar muito do Canal Verdade, porque ele está me ensinando como conversar com as pessoas a respeito de religião. Então, muito obrigado para vocês que estão assistindo aqui. Estamos chegando aqui às 2.000 pessoas assistindo ao vivo. Muito obrigado ao Wilton Santos. Ele fala, Léo, você acha que agora o Bolsonaro virou vidraça? Haverá uma onda progressista na internet contra seu governo de direita? Eu acho que não, Wilton Santos. É claro que o campo progressista agora passa a ter razão. O detalhe é o nível de consciência e o nível de bloqueio da informação que está acontecendo no outro lado da história. Infelizmente, a gente precisa admitir que o Bolsonaro, ele conseguiu negociar com aqueles que formam opinião hoje, que são os religiosos. Essa super negociação que o Bolsonaro fez com os pastores, com as igrejas, acaba evitando que as pessoas saibam da verdade. Por exemplo, pergunte para um fanático religioso se ficou sabendo do caso do Queiroz. Eles nem ficaram sabendo do caso do Queiroz. E se eles ficassem sabendo do caso do Queiroz, o pastor conseguiria contornar a situação. Olha, existem vários casos, gente, de pastores que foram pegos em situações antibíblicas. Por exemplo, pastores, tem casos, procurem na internet, tem casos de pastores que foram pegos em adultério dentro da igreja. Tem até um caso de um pastor super safadão, que eles divulgaram da seguinte coisa: Pastor e as Ovelhinhas. É um pastor com 3 jovens fazendo sexo, assim, gravaram o pastor fazendo sexo com 3 jovens dentro da igreja. Esses pastores não caem. Esses pastores são simplesmente realocados e eles chegam e falam exatamente o que o Onyx falou. Eu já me desculpei com Deus e está resolvido. Quem aí vai contestar um pastor que falou que desculpou com Deus? Então, os pastores vão conseguir driblar qualquer situação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se o caso do Queiroz ficar provado, não imaginem que o caso do Queiroz vai ser suficiente para derrubar o Bolsonaro, não. Se o Bolsonaro chegar, se o caso do Queiroz ficar provado e o Bolsonaro chegar e falar a seguinte frase: olha, naquele momento eu ainda não era convertido, agora eu já superei isso, peço desculpas e pronto. Se ele falar que pediu desculpas e se desculpou com Deus, ele não perde o apoio do fanático evangélico. Ele consegue manter o apoio do fanático evangélico indiferente daquilo que aconteceu no passado. Gente, uma pessoa importantíssima e bem amada dentro da Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte é o Guilherme de Pádua, que foi condenado pelo assassinato da atriz Daniela Pérez. Isso porque dentro das igrejas evangélicas, o passado pregresso não é defeito, é qualidade. Então, quanto pior era a pessoa antes de converter, melhor para os evangélicos. E quando os evangélicos percebem que uma pessoa conseguiu ficar muito rica, o que elas pensam é a seguinte coisa: olha, se ele conseguiu ficar rico, em nome de Jesus eu também vou conseguir ficar rico. Então, a forma dos evangélicos pensarem é muito importante para a gente entender como reverter o que está acontecendo. Não se iludam, a gente não vai conseguir, através das verdades a respeito das falcatruas do Bolsonaro, a gente não vai conseguir tirar o apoio dos evangélicos. A gente só tira esse apoio deles se a gente conseguir acabar com o fanatismo. Se a gente acaba com o fanatismo, a gente tira esse apoio do golpe. Se a gente não acaba com o fanatismo, não interessam casos de corrupção. Serão todos justificados dentro da igreja, como já pedi desculpa a Deus. É importante esse nível de consciência para as pessoas não se iludirem. Paula Porfírio fala: impeachment de Trump é cada vez mais inevitável. Folha: isso nos ajudaria em alguma coisa em relação ao Bolsonaro? Olha, eu acho que não. Eu acho que o Trump o Trump não tem absolutamente nada a ver com o golpe no Brasil.
O Trump é simplesmente a pessoa que está na presidência dos Estados Unidos, e o fato do Trump estar sendo ameaçado de impeachment pode ser exatamente porque o Trump está contra o colonialismo americano, contra o imperialismo americano. Nos Estados Unidos acontece exatamente o contrário. No momento que um presidente quer acabar com as guerras, no momento que um presidente quer governar para o próprio povo, no momento que o presidente quer fazer o certo, o lobby acaba derrubando aquele presidente. Então, o que eu acredito é que talvez o Trump não esteja a fim de dar chibatadas no resto do mundo, talvez o Trump não esteja a fim de jogar bombas no mundo, e é exatamente porque o Trump está tentando ser bonzinho que ele vai sofrer um impeachment. Olha, Paula, infelizmente, dos Estados Unidos, do Congresso americano, qualquer medida ela tem que ser recebida como sendo uma coisa negativa. Então, se o Trump sofreu um impeachment nesse momento, você pode ter certeza que as coisas vão piorar. Ele está sofrendo um impeachment exatamente porque ele está tentando, às vezes, evitar guerras, evitar essas desgraças todas que os Estados Unidos fizeram durante muito tempo. Olha, gente, quem tem a ilusão de imaginar que o Obama era bom, o Obama, ele foi um grande speaker, o Obama sempre foi um bom orador, o Obama, sob hipótese alguma, foi melhor que o Trump. O Obama é um cara que merecia o prêmio Nobel da Guerra. O Obama fez várias guerras ao redor do mundo. A gente não pode comparar o Obama com o Trump, porque o Obama tinha um discurso bonito. Olha, o discurso o Bolsonaro tem. O discurso de que o Brasil vai crescer, que o Brasil vai ser... Esse discurso do Bolsonaro não tem nada de pertinência com o que ele está fazendo. Da mesma forma, discurso bonito o Obama tinha, mas ele estava jogando bombas constantemente na Síria. Ele entrava na Síria e falava que tinha que derrubar o governador da Síria, o presidente da Síria, porque a Síria estava atacando seu próprio povo, ataques obviamente forjados. O último ataque químico que aconteceu na Síria, no momento em que a ONU foi tentar fazer vistoria, o Reino Unido e a França mandaram bombas, exatamente para tirar as provas. Ou seja, são ataques forjados que estão sendo criados para tentar derrubar a Síria a qualquer custo. Eu volto a falar, se vocês tiverem dúvidas do que é os Estados Unidos ajudando países onde os ditadores imperam, observem a Síria e a Líbia, antes e depois da intervenção americana. Os caras só destroem. Tem uma crítica muito grande a respeito da intervenção humanitária que aconteceu dos Estados Unidos, onde foi mesmo? Na Iugoslávia. Os caras só destruíam infraestrutura. Uma intervenção humanitária, a coisa que mais justifica uma intervenção humanitária é o soldado descer para matar o terrorista. Não, os caras ficam jogando bomba. Como que você vai falar comigo que você vai proteger um povo jogando bomba naquele país? Não tem lógica uma coisa dessa. Na intervenção humanitária da Iugoslávia, o que os caras estavam fazendo era destruindo infraestrutura para ter que construir depois, gente. Destruindo ponte, destruindo fábricas, destruindo praças, destruindo edificações caras. Por quê? O vencedor da guerra é o que reconstrói o país. Aquele povo agora tem dívidas inesgotáveis com o vencedor da guerra. Então, gente, ficar acreditando que o Obama era melhor que o Trump só porque o Obama tinha um discurso mais bonito é uma ilusão muito grande. Olha, tem pessoas que acreditam que o Bolsonaro realmente vai governar para os brasileiros, porque ele fala Brasil acima de tudo. Se ele fala Brasil acima de tudo, o que a gente imagina é que ele realmente vai governar dando um foco no Brasil, mas não. Ele está colocando os outros países acima de tudo. Ele está desenvolvendo agora um argumento para acabar com a nossa indústria, para a gente focar em minério e em agrícolas. Vamos valorizar as commodities brasileiras. Commodities a gente não valoriza. Commodity tem preço internacional. Então, se o cara quer valorizar as commodities brasileiras, a melhor coisa que ele faz é usar ela dentro do território nacional, beneficiar aqui. Quer valorizar o café brasileiro? Muito simples. Vamos refinar o café e fazer o café solúvel no Brasil e vender ele beneficiado para fora. Porque a gente não valoriza a commodity. A gente beneficia as commodities. Então, da mesma forma que existe uma ilusão de que porque o Obama tinha um discurso mais bonito, ele era melhor que o Trump, existe uma ilusão que o Trump é ruim, que ele saindo no mundo vai melhorar. Não. Não há possibilidades de melhora com a saída do Trump se a gente imaginar que o Trump é um presidente que venceu exatamente, que ele prometeu o fim das guerras, que ele prometeu protecionismo para os Estados Unidos, só porque ele prometeu o muro, só por causa das políticas anti-imigração.
que se danem as políticas anti-imigração. Se o presidente conseguisse acabar com as guerras e as intervenções americanas, para mim ele já seria herói. E Obama não tentou nem um pouco fazer isso. Dizem que Obama é o presidente mais frustrado dos Estados Unidos exatamente porque em nenhum momento ele conseguiu ser ele. E ele morre de inveja do Lula porque o Lula governou 8 anos sendo Lula. Lula nunca precisou de ser fantoche. Roberto Delgado fala: e Deus perdoou o Onyx por ter recebido, acho que, 300 mil. Se Onyx está com Deus, quem estará contra o Onyx, né? Olha, 300 mil, Roberto Delgado, até eu estaria com o Onyx, né? Se Onyx é por nós, quem será contra nós, né? Não, 300 mil é mixaria perto do... Não, 300 mil não é nada perto do Queiroz. Se Queiroz é por nós, quem estará contra... Não, Gedel. Gedel é o cara, 54 milhões. Se Gedel é por nós, quem será contra nós? Não. Paulo Preto, operador do PSDB, 120 milhões de dólares na Suíça. Ninguém fala disso. Ninguém fala dos 120 milhões de dólares na Suíça que daria para comprar quase o Guarujá todo. Roubo anel, 600 milhões de reais desviados. Ninguém fala disso, porque é o time do Moro que fez esse caso de corrupção. Os casos de corrupção do PSDB em Minas Gerais, coitado do Rogério Correia, fica tentando insistir nisso para ver se o povo acorda, se o povo percebe, mas ninguém fala disso. São casos de corrupção que não incomodam a sociedade. E se o Queiroz é por nós, quem será contra nós, né? Se o Gedel é por nós, quem será contra nós? Eu acho que a frase deles é: se Moro é por nós, quem será contra nós? E sobre Moro eu queria chamar a atenção de vocês, tá, pessoal? Existe agora uma corrida contra o tempo. Se a esquerda quiser o Moro fora da influência, a esquerda tem que lutar rápido para derrubar o governo Bolsonaro. Eu falo lutar com conscientização e jamais lutar tentando fazer qualquer medida terrorista. Porque assim que o primeiro-ministro do STF aposentar, o Moro pula para o STF. Hoje, o Moro não tem vitalicidade, o que significa que se o governo Bolsonaro cair, o Moro vai ter que candidatar para alguma coisa nas próximas eleições. A gente sabe que ele está eleito, mas mesmo assim seria bem interessante. O próximo ministro a ser indicado pelo presidente da República é, sem dúvidas, o Moro. Podem ter certeza que o Moro não abriria mão da vitalicidade como juiz federal para partir para o governo Bolsonaro sem um acordo de ser o primeiro a ser indicado para o STF. E esse ano, me parece que nesse mandato do Bolsonaro, vários ministros vão aposentar, se não me engano. Se não aposentar, pode ter certeza que algum avião cai. Mas que o Moro vai para o STF, assim como foi o Alexandre de Moraes, o Moro vai. Então, agora é hora de a gente aceitar a dor, né, do Moro com vitalicidade no STF, no tribunal mais importante do Brasil. Tudo bem que ele não é mais supremo, ele é submisso às Forças Armadas, mas é uma humilhação muito grande imaginar uma coisa dessa. Deixa eu ver aqui como é que estão as notícias na capa do Brasil 247. Quem ainda não foi inscrito na TV 247, também convido vocês para se inscreverem. Quem ainda não foi inscrito no canal Leonardo Estopa, se você estiver assistindo a live da noite, o Léo Estopa ao vivo, né, que acontece na live da noite do canal Leonardo Estopa e ainda não foi inscrito, eu te peço, por favor, se inscreva. Se você estiver assistindo aí pelo Facebook e ainda não foi inscrito aqui no YouTube, eu te peço para se inscrever, por favor. Cresceu bastante a live aqui no Facebook, eu vou dar para vocês aqui os contadores do YouTube, do Facebook, cresceu no YouTube, canal na página Dilma Resistente, 84 pessoas assistindo ao vivo, Leonardo Estopa tem 175 pessoas assistindo ao vivo, e aqui no meu pessoal tem 6 pessoas assistindo ao vivo. Olha, se vocês puderem, eu peço para vocês compartilharem no Facebook e virem participar com a gente aqui no YouTube, lembrando que a reprise acontece exclusivamente aqui no YouTube. Eu vou dar uma rolada de página aqui no Brasil 247, pessoal, para a gente ver quais são as notícias que estão rolando aqui hoje, né? Bolsonaro quer selva, nós temos Silva, tem aí o linguista e editor do 247, Gustavo Conde, vê o complexo de inferioridade de Bolsonaro com a grande ameaça estrutural que subjaz ao conjunto tétrico de políticas apresentadas pelos novos ministros. Ele diz: o complexo de inferioridade é extremamente tóxico porque ele é o elemento que leva as pessoas à violência.
O complexo de inferioridade do Bolsonaro, ele se manifesta principalmente quando a gente vê o Bolsonaro lutar para atacar o Lula. Toda vez que o Bolsonaro começa a se sentir ameaçado, ele responde atacando o Lula. Aqui a gente tem Bolsonaro trai mercado, reforma da Previdência é mais light que a de Temer. Né? Eu trouxe essa notícia aqui como um destaque. Jean Willis fala, menino veste azul, menina veste rosa e Queiroz veste laranja. Essa notícia aqui eu acho muito interessante, né? Apesar de que a gente precisa admitir que isso não incomoda o Bolsonaro, o Jean Willis dá essa espetada, em parlamentar muito atuante, dá essa espetada aí na turma do Bolsonaro. Construir bloco de oposição contra Maia. Eu acho muito engraçado quando nascem os blocos de oposição contra Maia e a esquerda se divide em vários blocos e perdem do Maia. PSOL repudia a violação a gabinetes, ação clandestina. É o que eu ia trazer para vocês aqui hoje. Eu não sei por que sumiu, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a notícia inicial. Hoje, né, coisas assim, hoje não, né? Coisas bizarras estão acontecendo. Gabinetes de deputados de esquerda foram invadidos e isso, a desculpa para isso é de que, eu estou tentando achar aqui, mas sumiu 8 deputados do PT. Olha que coisa estranha, gente. Não é só com o PT que isso aconteceu não, tá? Mas a notícia trazida aqui, 8 deputados do PT têm gabinetes invadidos e revirados durante posse do Bolsonaro. Olha, sobre a justificativa, isso é muito importante. Pessoal, sob a justificativa de uma possibilidade de atentados, eles estão desrespeitando até a própria democracia. Eu não acredito que o PT seria o partido que faria qualquer coisa contra o Bolsonaro. Isso não faz sentido. Os deputados já estão eleitos, eles estão preocupados com o mandato deles, eles vão fazer o trabalho deles na Câmara. Não é interesse de um deputado do PT fazer qualquer atentado contra o Bolsonaro, não, gente. Se a gente buscar qualquer tipo de pertinência nisso, a gente não acha, até porque quem não aceitou derrota nas urnas foi o clube do Bolsonaro, foi o PSDB na política passada. Por causa da derrota nas urnas, o PSDB derrubou a economia brasileira, destruiu o Brasil. O PT aceitou, mesmo com o Lula preso, né, para não ser candidato, mesmo com o impulsionamento de WhatsApp, o Haddad se revoltou com o Bolsonaro por causa do fake news a respeito dele ter estuprado uma criança de 7 anos. Tudo isso pesou bastante para o PT ter demorado algumas horas para admitir a vitória do Bolsonaro. O Aécio Neves nunca admitiu a vitória da Dilma, pediu recontagem, levantou agências de propaganda para derrubar o governo. Será que faz sentido imaginar que o PT não aceitaria o resultado das urnas? Olha, gente, o PT está acostumado a perder nos governos constantemente. Antes do PT chegar ao poder, o PT perdeu várias vezes. Vir com essa historinha de que o Bolsonaro poderia sofrer atentado para invadir determinados parlamentares, para desrespeitar determinados parlamentares do PT, é só o começo de um grande problema da democracia brasileira. Não é só abrir gavetas, não, foram revirados, né? Isso é sem dúvidas, gente, uma espécie aí de... isso é sem dúvidas uma espécie de, digamos que, aviso, né? Que, olha, é ditadura. É um aviso muito claro, é ditadura, não tem mais democracia, não tem mais Estado democrático. Eu acho que os deputados do PT, né, se realmente eles queriam garantir, por que eles não colocaram policiais vigiando a porta desses gabinetes? Ou seja, ninguém entra, ninguém sai, já que eles estavam com medo de terem snipers nesses lugares. É muito lúdica essa ideia de que a inteligência no Brasil estaria lutando para que o Bolsonaro não fosse vítima de um atentado. Por mais que o Bolsonaro possa se proteger de snipers, ele não pode se proteger de um míssil. Então, se a coisa é tão pesada assim, o Bolsonaro morreria de qualquer forma. É um carro-bomba. Vamos cair na real. Não existe a menor possibilidade de proteger o Bolsonaro de um atentado se o atentado realmente tiver que acontecer. Eu vou tentar achar para vocês aqui o que é um atentado, para vocês imaginarem se existiria a possibilidade do Bolsonaro
se blindar de um atentado. É até ilusão imaginar a possibilidade do Bolsonaro se livrar de um atentado se realmente tivesse que acontecer. Eu vou tentar achar aqui. Vou tentar achar um vídeo que eu fiquei muito impressionado, que é um vídeo aéreo que mostra o tamanho do poder de destruição. É praticamente utópica a ideia de tentar fugir de um atentado de verdade. Olha aqui, gente, o que é o tamanho de um atentado de verdade. Isso aqui, uma imagem de segurança. Tem vários desses na internet. Se vocês tiverem paciência, procurem. Olha, ninguém no mundo está livre de um atentado. Ninguém. Se um cara quiser realmente provocar um atentado, ele não vai explodir tão somente, não vai acertar o Bolsonaro, não. Se o cara quiser causar um atentado, ele acaba com o Congresso inteiro, acaba com a Casa da Presidência inteira. É coisa muito grande. Olha o tamanho de um atentado causado por um carro-bomba. O Palácio do Planalto, ele cai todo, ele já era. Então, vim com essa balela de invadir escritório do PT com a justificativa de que o PT estaria planejando um atentado contra o Bolsonaro, como se um atentado fosse uma coisa assim tão difícil, né, tão fácil de prever e tão fácil de evitar. Vamos cair na real. Se o Bolsonaro tivesse realmente para ser vítima de atentado, olha, pode ter certeza que não é invasãozinha de escritório do PT, e principalmente porque se um sniper atingisse o Bolsonaro de qualquer uma daquelas salas, a balística conseguiria identificar. O carro-bomba, o evento de carro-bomba mais impressionante que eu já vi, eu tô tentando achar aqui, é um carro-bomba que foi acompanhado, é uma imagem aérea. É uma coisa que eu fiquei muito impressionado. Eu pensei, gente, não tem escapatória. Se o cara tiver que morrer por causa de um atentado, ele vai morrer e pronto. Se ele tiver que... Estou tentando achar aqui. Bom, não consegui achar não, mas eu sugiro a vocês que pesquisem sobre carro-bomba, porque eu vou te falar, olha, sonhar com a possibilidade de proteger um presidente da República dentro de um país como o Brasil é praticamente impossível. Praticamente impossível. Deixa eu ver aqui. E hoje... eu tô tentando... Bom, eu vou tentar trazer outro dia para vocês. Tem uma imagem aérea que é uma coisa, assim, um carro-bomba vai correndo em direção a um palácio que é muito maior que o Palácio do Planalto, palácio completamente cercado. Ali o carro-bomba bate e arranca o portão, o carro-bomba entra dentro do palácio e explode, e a imagem filmando. Depois que aquele carro-bomba explode, o palácio simplesmente sumiu. Então ficar nessa ilusão de que, olha, que eles vão defender o Bolsonaro contra atentado, não. Se tiver que ter atentado, se tiver que ter um atentado contra qualquer pessoa, e se realmente, se for um atentado para matar, essa pessoa vai morrer e pronto. Não tem essa ilusão aí de que... Olha, não consegui achar mesmo, mas eu vou tentar achar e vou tentar trazer do outro dia. Skywalker. Bolsonaro tem fazendas em Goiás. Eu não sei se o Bolsonaro tem fazendas em Goiás não, tá, gente? O que eu sei é que o Bolsonaro, ele tem um patrimônio que não é em nada compatível com a renda. E eu queria, nesse momento, né, agradecer vocês. Eu vou colocar aqui mais uma vez um ponto de reflexão para vocês essa noite, a respeito do que a gente está vivendo, infelizmente. Deu muita doideira aqui nesse momento, tentei cortar para um lado, cortei para o outro.
e deu muita loucura. Desculpem aí, deixa eu agradecer, acaba de chegar um superchat aqui. Tamara LR, Léo, dizem que estamos em 64. Para mim, esse Bozo aí não deve nem ser chamado de extradireita. É a mesma direita que sempre esteve aí, liberal e conservadora. Não tem nada, não tem muita coisa a ver com 64 não, tá, gente? Em 64, a gente tinha um governo que era um governo nacionalista, apesar de que era uma ditadura militar que torturava, que chibatava, que fazia, acontecia, não era uma ditadura entreguista. Então, tem pouquíssima coisa a ver com 64. Eu não acho que esse governo tenha muita coisa a ver com 64, não. Eu acho que é um super entreguismo do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro é um submisso. Não tem muita coisa a ver com 64, não. Pessoal, deixa eu agradecer vocês. Antes de falar com vocês que esse programa termina agora, eu gostaria de dizer que daqui a pouco tem a reprise. Então não desligue ainda. Gostaria de pedir você para compartilhar a reprise para a gente conseguir aumentar o alcance. Mas antes de desligar, é muito importante dizer que nós estamos ainda na campanha para montar o computador do canal Leonardo Estopa. Ainda faltam algumas peças. Eu estou usando ainda algumas peças do canal Verdade. O monitor do computador que eu estou usando aqui, um deles é do canal Verdade, eu preciso ainda comprar um monitor e a gente precisa ainda pagar algumas coisas. Então, tem o SSD para comprar ainda, né? Tem que pagar a placa de vídeo, então, por favor, tem os links aqui na descrição, quem puder fazer uma doação, faça de qualquer valor, quem puder fazer uma doação direto no Clube do Estopa, o Clicério conseguiu o cartão emprestado para fazer compras e fizemos compras com cartões emprestados. Essa live, ela está crescendo em tecnologia, o canal Leonardo Estopa está crescendo exatamente por causa de pessoas como vocês que ajudam. Volto a dizer, esse canal não tem patrocínio da Shell, não tem patrocínio da Exxon, não tem patrocínio dessas empresas que calam os jornalistas. Eu só posso falar aquilo que vem na telha porque eu não tenho um censurador, exatamente porque quem sustenta as contas de luz do canal, quem sustenta as despesas do canal, as contas de internet do canal, são vocês e as doações que vocês fazem. Então, muito obrigado. A reprise desse programa começa daqui a alguns segundos. Eu peço para você, por favor, não desligue, participe da reprise. É só o tempo de eu parar aqui, colocar a claquete, correr ali, ligar a reprise e até mais. Então, muito obrigado.